pessoal chega e aí eu começo. Acho que eu vou começar já. Assim, ó, eu queria mostrar o gabarito daqueles exercícios da última aula. Então aqui eu botei essa foto com o gabarito das respostas, aí vocês podem comparar com a que vocês fizeram. Não necessariamente precisa estar exatamente igual, principalmente essas aqui de responder de maneira mais abstrata, né? E as questões, vou passar por cada uma delas aqui. A gente tinha que implementar três classes, né? Então, a partir de agora, todos os atributos são privados que a gente cria. Se algum deles eu não uso, ele fica assim em cinza. Ó. Então, esse cara aqui, na realidade, não precisa. Não estou usando ele, né? Então, eu tenho salário, sobrenome e nome, no caso do empregado, do employee. Tem um construtor que vai receber as informações quando alguém der um new objeto dessa classe. Então, vou pegar essa informação nova do nome, vou botar no meu atributo, mesma coisa para o sobrenome. Sor, Diga. a gente estava conversando essa semana e ficou um pouquinho na dúvida sobre como vai ser distribuída a nota desse módulo, no caso da tua disciplina. Certo, eu vou fazer um trabalho prático mais para o final ali da disciplina. Vai ser um exercício que nem vocês fazem assim. Aí vai ser a princípio vai ser essa nota. Mas não vai ser nada de outro mundo, tá? Vai valer tudo, senhor? Vai valer toda a nota? Vai valer, porque se eu fizesse avaliação cada semana, ia dar mais trabalho ainda para vocês, né? Então, Mas por que que essas atividades que a gente tá mandando, assim, tipo, no Classroom não valem, tipo, sei lá, um pouquinho de nota, sabe? Tipo, geralmente a gente tá fazendo assim, né? Não sei. Tipo, geralmente todas as atividades que a gente faz assim por semana valem uns 2 pontos. eu fiz assim porque assim, caso alguém não consiga fazer alguma coisa assim, aquilo lá é só a presença, né? Mas se vocês acham melhor, eu posso rever a forma de repente as próximas entregas valem alguma nota, posso fazer isso também. Não tem problema nenhum. Aquela avaliação final, ela vai ser feita para a gente enviar como a gente está fazendo agora, é isso? É exatamente igual. Sei o que vocês acham melhor, vocês podem opinar. Né? Posso Olha fazer. só, dependendo dos critérios que tu usa para avaliar, sabe? Se é só o código, se vai ter alguma apresentação, se vai ter uma coisa assim. Não, a princípio é só o código mesmo. Olha, por mim daria para deixar assim, mas daí. É que sim, pessoal, não é um módulo muito grande, né? Então a gente não vai ficar. Imagina se fosse anual assim, e ficasse toda semana fazendo uma microavaliação, né? Então não é para ser um conteúdo muito longo que a gente vai ter, são 4, 5 semanas só. E não vai ser nada de absurdo que eu vou fazer de avaliação, né? Mais para vocês fazerem, ver se vocês conseguiram entender essa pequena parte ali do conteúdo. Sor, quem sabe tu E divide Sora, eu a queria nota. ver. Opa, Quem Diga. sabe tu divide a nota, Sor. Tipo, avalia um pouquinho esses exercícios para não ficar só o trabalho final, sabe? O trabalho final pode ter um peso maior. Beleza, então eu vou dar uma analisada e eu mando depois no grupo para vocês daí. Aí eu explico certinho ali o que vai valer E cada. outra dúvida, Sor. O prazo da atividade dessa semana continua para quinta-feira, né? Sim, até quinta. Show. e Sora, Diga. eu tô com um pouquinho de dificuldade nos questionários, porque, tipo, eu sei usar as coisas, mas eu não consigo entender muito bem, tipo, a diferença de algumas na teoria, sabe? Eu queria saber se tu tem algum site, talvez, que eu possa ler, para que explique um pouquinho melhor, para eu poder fazer um pouquinho mais rápido. Então, eu posso passar alguns livros. Eu não me lembro se eu botei lá no Moodle para vocês. Eu acho que é até mais fácil do que. Porque normalmente esse tipo de coisa teórica é mais fácil tu acessar um livro e conseguir ler sobre o assunto ali, né? Mas a gente pode também tirar dúvidas. Se tu tiver com alguma questão ali que tu não entende ou não. Entendeu? Ah, perfeito. Então, se tu puder colocar, vai ajudar bastante. Beleza. É assim, ó, essas questões teóricas eu coloco ali, mais para vocês fazerem uma pesquisa sobre o assunto, entendeu? E pensar um pouco sobre essa parte mais conceitual de programação orientada a objetos, né? Se a gente ficar só em código, 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 às vezes não. A gente começa fazendo automático, mas não começa a pensar o que tem por trás daquilo ali. Mas beleza. Mais alguma coisa das avaliações? Depois eu faço um esquema, então. Aí eu mando para vocês ali o que vai valer
cada atividade. Beleza. Então, voltando. Então, aqui, ó, nesse do empregado, a gente tinha, eu tô botando o nome, né? No atributo nome, o sobrenome também. No salário, como a gente tem uma validação, dá para ver aqui embaixo, ó, no set salário, eu queria que validasse para verificar se o salário é negativo, né? Se ele fosse negativo, eu quero que ele seja zerado. Caso contrário, aí sim eu recebo o salário e passo para o meu atributo salário. Então, por isso que eu estou reutilizando esse código, chamando ele aqui, ó, set salário, para fazer essa mesma validação. Senão eu teria que copiar todo esse código aqui e substituir aqui, né? Então ele estaria repetido. E aí, dessa forma, usando o set salário aqui, eu consigo validar toda vez que alguém criar um objeto novo e passar um salário, e toda vez que alguém modificar esse salário com o set salário ali. Nesses outros sets, o set nome e sobrenome, não precisa, porque a gente já está trabalhando só com strings, né? Então a gente não precisa fazer uma validação ali. E nesse get salário anual, a gente só precisava pegar o nosso salário e multiplicar por 12. Não necessariamente precisa ter um atributo para salário anual. Se quisesse, poderia criar ali, não tem problema nenhum. E eu fiz um método aqui de aumento percentual que recebe quantos por cento que eu quero que aumente o salário. E aí eu pego o salário atual, multiplico por ele mesmo, quer dizer, pego ele atual, multiplico pelo percentual, então 10%, por isso que eu divido por 100 aqui, e depois atualizo esse salário com esse novo valor. Pessoal, alguém não entendeu até aqui essa parte do empregado? Tranquilo? Ficou com alguma dúvida, alguma dessas partes aqui no getSet, na validação, nesses métodos auxiliares aqui, nos atributos? Tranquilo? E aí eu queria que vocês fizessem uma classe com um programa principal, com main, no qual eu queria que vocês criassem alguns objetos desses caras, dessa classe que vocês definiram ali como employee. Então aqui eu criei dois, ó, Samuel e Nicole, criei os dois, instanciei, chamei o Neil. Aqui eu estou chamando o construtor dessa mesma classe, né, passando as informações desse objeto e do outro objeto, da Nicole Correia aqui, e depois estou escrevendo, usando os gets para saber o conteúdo desses atributos de cada um dos objetos, tanto do E1 quanto do E2. Esse df format aqui é só um jeito de formatar a saída, tá? Coloquei aqui só para vocês terem um exemplo ali, mas isso aqui não é importante, é só uma frescurinha ali na hora de mostrar o número, então não precisa colocar nada disso. Aqui para o segundo objeto, nós usamos gets para pegar o conteúdo. Aqui chamando aquele aumenta salário, que aí finalmente vai pegar esse conteúdo e vai multiplicar pelo atributo lá. E a mesma coisa vamos aumentar diferente, vamos passar 20% para o objeto E2. E aí eu mostrando de novo as informações. Então vamos fazer o seguinte, vamos executar passo a passo aqui, ó. Só para mostrar para vocês. Deixa eu botar aqui. Beleza. Acho que assim fica melhor de ver. Então vou executar linha a linha agora, depurando o código, só para vocês verem o que acontece na memória, tá? Então inicialmente não tenho objeto nenhum. Criei o objeto. Opa, pulei o... Vamos fazer o seguinte, então esse aqui eu já criei, já tem lá dentro do objeto E1 as informações, os atributos fixos com nome, sobrenome e salário, com as suas informações. Quando eu chamo o new ali, ele vai lá para o construtor, ó. Então ele vai executar esse código lá da classe. Então, por enquanto, eu vou lá e vou pegar o nome, que é a Nicole, vou passar para o atributo nome, que por enquanto está com null, então agora o this.nome já vira Nicole. Mesma coisa para o sobrenome, vai virar Correia. E quando eu chego no set salário, eu vou lá para o método e faço uma verificação. Ó. Então, o meu salário é positivo, então ele não vai entrar nesse if, vai para o else, vai pegar esse valor que é 5.321,80 centavos e vai jogar no meu salário que atualmente não tem nada. Então, vou preencher, vou voltar, volto lá para o meu main. A partir desse momento eu tenho o objeto E1 e o objeto E2, ó, em memória. Então tem o E1 e o E2, cada um com as suas informações.
E agora aqui eu posso dar os gets. Se eu der um get, por exemplo, do nome do objeto E1, ele vai vir com Samuel. Se eu der um get do nome do objeto E2, vai vir com Nicole, e assim vai. Se eu for quando eu chegar aqui finalmente no aumenta salário, isso aqui é mostrado na tela para nós, né? A formação atual do objeto, dos objetos. Quando eu chego aqui no aumento salário, eu chamo o método aumento salário para o objeto E1 primeiro. Então eu vou lá para a classe e vou executar esse aumento salário com esses 10% para o meu salário atual do meu objeto. Ou seja, no this, eu sou o Samuel, eu tenho sobrenome Borges e tenho esse salário aqui. Então, quando eu executo, o meu salário ó, é modificado. Faltou fazer o salário, não está errado meu negócio aqui. Né? Vamos fazer o certo. sebdes.salário mais... Erros acontecem. Então, aqui eu estou calculando 10% de aumento desse salário atual e somando com o meu salário que eu já tinha e atualizando ele. E aí, quando eu finalizar, voltei para lá, vou fazer o aumento de 20% e mostro o nome, sobrenome, os dados novos. Aí, quando eu chego aqui para ver, ó, eu tinha os salários atuais, os novos. Eu buguei aqui porque eu só calculei os 10% e não somei com o atual. Né? Mas acontece. Então, alguém tem alguma questão aqui, pessoal, por enquanto? Tranquilo? Como eu não vou passar pelas outras, mas é bem similar, tá? Os de data e a outra classe. O que muda mais é o tipo de método que eu vou fazer ali auxiliar, mas na hora de criar é tranquilo. E hoje a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo em orientação a objetos. Então, por enquanto, a gente estava trabalhando com as classes, né? Criando os métodos auxiliares para cada objeto que eu tenho ali. E antes disso, antes da gente começar a ver classes, a gente já podia, através de um método main, estou aqui no meu main, né? Criar um método auxiliar estático para o meu main. Um método só que eu vou usar só no meu programa, eu poderia criar dentro dessa classe. Tem diferenças isso, então a gente vai ver quais são essas diferenças. E, primeiro, bom, isso aqui vocês já sabem, né? Então, um método, em algumas linguagens de programação são chamados de funções, procedimentos, eles são usados para quebrar o nosso programa em partes. A gente vai modularizar, criar pequenos módulos para que cada tarefa que eu tenha que executar seja executada de forma distinta e eu possa reutilizar essas tarefas, né, quando eu tiver que fazer a mesma coisa novamente. Então, eu só escrevo uma vez, ele pode ser reutilizado e, além disso, eu consigo ocultar o jeito que é feito aquele método. Quando eu estou aqui eu chamo aumenta salário, eu não preciso, eu que estou aqui usando esse objeto, eu não preciso saber como é que é feito esse aumento. Eu teria que olhar na classe para saber como é que é feito o cálculo, né? Mas aqui eu estou ocultando a informação e estou para mim o que me interessa é só chamar o método ali. Eu não preciso saber como é que é feita a implementação. Além disso, se eu quiser modificar o jeito como é feito, só vou lá, modifico aqui e não preciso modificar em nenhum momento que eu chamo esse método também. Então a ideia de métodos é dividir para conquistar, a gente quebra em partes para conseguir transformar o nosso problema, que é complexo, em pequenos probleminhas. A gente consegue reutilizar o código e não repetir o código várias vezes, né? Então o código fica enxuto. Além de a gente conseguir dar um nome bom para os métodos e aí o nosso código fica mais legível. Quando a gente instala Java e a gente começa a usar o compilador ali de Java, ele já vem com uma série de classes prontas, então a gente pode usar essas classes. Aqui vocês têm um link, ó, com todas as classes que vêm por padrão na app Java, e aí dentro desses caras aqui eu posso usar para diversas utilidades. Uma das classes que tem lá dentro, que a gente usa bastante, é a Math. Então ela é uma classe para operações matemáticas. Então dentro dessa classe eu tenho uma série de funções matemáticas. Só que eu não quero toda vez que for usar uma classe um método, por exemplo, do poker para elevar um número de uma determinada potência, eu não quero toda vez criar um objeto math e daí chamar a função a partir desse objeto, que nem a gente fez ali com o empregado, o employee. Então, para isso, existem os métodos estáticos. O que significa um método estático?
vocês notaram aqui que quando a gente tinha 2 funcionários, né? 2 empregados, eu tinha o E1 e o E2, né? E quando eu chamava esse método aumenta salário, ele modificava dinamicamente só o objeto E1. Quando eu chamava esse cara aqui, ele modificava somente o objeto E2. Então é dinâmico, a gente não está com um método fixo ali que a gente está usando. Já no caso do nosso programa principal, do main, ele é sempre estático. Por isso que tem essa palavra reservada antes aqui, ó. Ele não é um método que representa algo dinâmico que eu vou poder modificar atributos dentro de uma classe, por exemplo. Então, no caso, para todas essas classes auxiliares que a gente tem em Java, quando vem instalado, elas são todas estáticas e elas estão dentro de classes. Para usar um método estático, fixo, que não tem relação com orientação a objetos, a gente coloca o nome da nossa classe, ponto, e o nome do método, e aí a gente usa, passa os parâmetros que ele precisa, a gente consegue usar ele sem precisar instanciar um objeto math nesse caso. Então, aqui já é diferente. Eu não posso chamar aumenta salário sem ter um objeto 1. Se eu chamar um objeto aumenta salário, se eu chamar um método aumenta salário, ele vai dizer, não, mas esse cara aqui não está declarado dentro dessa classe, employee test. Então, para eu usar algum método estático, eu posso usar ele tranquilamente, chamando o nome da classe, ponto, e o nome do método, mas se eu quero usar um método dinâmico, ó, que não tem o static antes, aqui na hora que eu declaro, eu preciso ter um objeto desse cara para poder chamar o método, só para aquele objeto. Então, por exemplo, vamos fazer aqui um método bem simples. Ó. Vamos dizer que eu quero... Vocês notaram que a gente faz isso aqui 2 vezes, né? Te mostra a informação de um objeto, dos 2 objetos na realidade, e aqui mostra de novo. Ó. Então, eu estou repetindo um monte de código aqui. Então, o ideal, quando a gente está nesse caso, vou botar em modo apresentação aqui, é a gente criar um método para isso. E nesse caso aqui, como a gente está dentro do programa principal, e ele é só um método auxiliar, eu quero fazer isso aqui 2 vezes, eu vou ter um método, pode ser público ou privado, tanto faz. Privado, se ele só for usado dentro dessa classe aqui, aí eu coloco como private. Ele tem que ser estático para usar dentro do main. Ele vai ser void, porque ele não vai retornar nada. E eu vou chamar ele de mostra empregados. O que eu vou precisar para mostrar os 2 empregados? Receber esses 2 caras. Então, employee E1, employee E2. Dentro do nosso método, a gente vai fazer o que a gente já fazia aqui. Ou seja, mostro lá, vamos fazer isso aqui só dentro do... Como a gente só faz isso na hora de mostrar, vamos deixar aqui dentro. E aí aqui, da mesma forma, a gente já vai reutilizar esse código. Então, o que eu vou fazer aqui, onde a gente fazia todo aquele código ali de cima? Eu vou chamar o mostra empregados, passar como parâmetro o objeto E1 e o E2. E a mesma coisa aqui embaixo. Opa. Passar o objeto E1 e o E2 e mostrar. Vocês podem notar que o nosso código ficou bem melhor. Ó. Eu estou com um código agora no qual eu modularizei essa parte, deixei ela fixa aqui, e aí eu estou chamando ela 2 vezes. Ó. O nosso programa principal melhorou muito a legibilidade. Ó. Esse cara é um método estático. Então, ele está declarado como estático, ele não tem relação nenhuma com orientação a objetos, ele é só um método, que nem a gente declarava lá em Python, para usar no programa principal, e eu posso usar ele quantas vezes eu quiser. Como eu estou na minha própria classe, onde foi declarado, eu não preciso botar, que nem no caso da math lá, o nome da classe e o nome do método, mas eu posso também, não tem problema nenhum. Então, se a gente quer usar um método estático que já está definido em outra classe, como no caso da math, eu tenho que botar o nome da classe, ponto, e o nome do método. Vocês vão ver que tem uma série de métodos ó, que podem ser usados, como, por exemplo, o povo lá do exemplo. Então, todas as funções lá de math trabalham com double, tá? Uma pequena observação aqui. Então, como já vem da API Java, essa classe math, eu não preciso nem importar ela. E ela está definida mesmo. Ó. Se eu segurar o Ctrl e clicar em math, está lá dentro. Ó. Toda a minha classe definida, com seus atributos estáticos. Ó, tem o valor de π lá dentro. Tem as funções todas, seno, cosseno, tudo declarado com static. Então, isso significa que se eu tenho uma classe que eu tenho algo declarado como estático, eu posso usar esse cara em qualquer lugar sem precisar instanciar um objeto
dele. Então aqui eu nunca vou fazer isso, ó. Math, recebe new math, que não faz sentido eu criar uma matemática para depois chamar o método de fazer elevado ao quadrado. Então, para esse tipo de caso, a gente pode declarar o método como estático e depois chamar ele quantas vezes a gente quiser, que nem eu fiz aqui com o mostra empregados. Perguntas, pessoal, por enquanto? Questões? Isso é bem confuso, tá, no início. Saber diferenciar o que é um método só auxiliar para o main aqui, que ele não tem relação nenhuma com objeto nenhum, ele é fixo, de um método que eu declaro aqui dentro, ó, de uma classe que ele vai ser executado somente para um objeto específico. Que nem no caso dos gets e sets, no caso do aumenta salário. Então tem diferença, né? Eu não posso chamar nenhum dos métodos que eu tenho declarados aqui sem ter um objeto, no caso aqui E1 ou E2. Nenhuma dúvida, pessoal, por enquanto? Beleza. Então a gente tem uma série de pacotes. O math está dentro de Lang e tem esses outros pacotes aqui, o I/O para entrada e saída. Vocês já usaram o println, por exemplo, que é para escrita. Tem o buffer reader lá que é para leitura, o scanner que é para leitura também, todos dentro desse pacote aqui. Tem outros pacotes úteis como esse cara aqui, que tem uma série de classes, por exemplo, para gerar números randômicos. Tá, eu falei disso. Então a gente vai sempre usar o nome da classe, ponto, e o nome do método que a gente quer no método estático. Aqui tem alguns exemplos das funções mais usadas, tá, da classe math. Então, para gerar um número sem sinal, por exemplo, a partir de um número qualquer, posso usar esse ABS. Para arredondar, posso usar o SAIL. Para fazer o cosseno, posso usar o cos. E assim vai. Tem uma série de métodos. SQRT para raiz quadrada. Tem muita função pronta lá para a gente usar. Tem atributos estáticos também, que aí não é um método, né? É um atributo, é um valor fixo. Então, que não vai ser usado, não vai ser alterado nunca. Então, o pi é um exemplo disso. Esse valor é fixo, nunca é alterado. Então, toda vez que eu quiser usar o pi, em vez de eu colocar o valor, eu posso botar math.pi, e ele vai jogar nesse lugar aqui o valor do 3.14 para mim. Então, quando eu for declarar um atributo estático, eu preciso colocar tanto essa palavra reservada static, para dizer que ela não é dinâmica, e no caso dos atributos, eu tenho que colocar final para dizer que ele nunca vai ser alterado. Então é fixo isso, né? Esse valor de π é sempre a 3.14, ele não é modificado. Então eu coloco, olha, é público para conseguirem usar fora da minha classe, ele é estático, não tem relação com objeto nenhum, ele é final, nunca vai ser alterado, ele é double, porque é um número, e se chama π. Então normalmente os atributos constantes estáticos são declarados com letra maiúscula, tá, pessoal? Por padronização. Se vocês quiserem, vocês podem criar um atributo estático. Então aqui, para exemplificar, eu criei um atributo estático naquele mesmo exemplo lá que a gente está usando dos cachorros. Na classe cachorro, eu fui lá e modifiquei e criei um atributo público estático inteiro chamado total de cachorros. E inicialmente ele tem 0. O que significa isso? Toda vez que eu for criar um cachorro, eu quero somar 1 nesse cara. Então o total cachorros ele não é de um objeto específico cachorro. Ele é da minha classe cachorro. Então, toda vez que eu quiser modificar esse cara aqui, basta eu botar o nome da classe, cachorro, ponto, e acessar o total cachorros que eu consigo modificar isso. Porque ela é pública, né? Então, fora da minha classe, consigo acessar também. Então, aqui um exemplo, ó. Instanciei um objeto cachorro chamado C1, no qual o conteúdo dos atributos dele, a idade é 13 e o nome é Rambo. Chamei o construtor aqui. E aí, a partir disso, fui na classe cachorro, acessei o atributo estático público total cachorros e somei 1 nele. Então, toda vez que eu fizer isso, toda vez que eu criar um cachorro novo, eu quero somar 1 nesse total de cachorros, para eu saber o número total, e esse valor não está atribulado, não está associado a um objeto específico de cachorro. Mostrei esse valor na tela, então apareceu o 1 lá. Criei um outro objeto, C2, de cachorro também, chamado Rock, com a idade 8. Somei 1 em total cachorros e mostrei esse total, deu 2. E assim vai.
Alguém não entendeu essa Professor, parte? Diga. esse cachorro, quanto total cachorros, que é somado 1, daria para botar esse mesmo código dentro do construtor? Aí sempre que fosse criado um cachorro, não precisaria botar depois do construtor ali para somar. Poderia. Daria para fazer assim. Eu coloquei assim desse jeito agora só para mostrar que o jeito que é acessado fora da classe, né? Mas poderia. Não tem problema nenhum. Beleza. Mais alguma questão, pessoal? Nesse exemplo aqui? Então, aqui só para dar uma revisada, tá? Em métodos, pode ter gente que tem, normalmente tem muita gente que tem dificuldade nessa parte de parâmetros, tá? Entender o que são esses caras aqui que eu recebo, ó, como entrada. Então, sempre que a gente declara um método, aqui eu estou declarando um método estático, que não tem relação com objeto nenhum, chama maximum e recebe 3 valores de entrada. Então, quem for chamar maximum, precisa me passar esses 3 valores aqui, ó, N1, N2 e N3. Aí eu estou testando para verificar qual é o maior deles. Então, o N1 é o maior de todos, aí eu retorno N1. Se não, eu vou testar se o N2 é maior que o N3 e é maior que o N1, é o maior de todos, retorno N2. Caso contrário, ele vai vir para cá, não vai entrar em nenhum dos dois ifs, e vai retornar o N3. Então, sempre que eu quiser chamar esse método, se eu estiver nessa classe, só chamo com o nome. Se eu estiver fora dessa classe, coloco o nome programa principal 3, ponto, máximo, e aí consigo chamar ele. Então, aqui no exemplo, eu tô lendo 3 valores, ó, através do scanner, ali 3 doubles, e chamei a função máximo, e passei o conteúdo do primeiro valor que me informaram, o conteúdo do segundo e o conteúdo do terceiro. Quando ele chega aqui no vermelho, ele vem para cá e pega essas variáveis aqui que eu tenho como parâmetro de entrada. Então, essas variáveis só existem aqui dentro, tá? Dessa função máximo. Já as variáveis locais lá do main, number 1, number 2, number 3, só existem dentro do main. Então, aqui dentro eu não consigo enxergar esses caras aqui, e dentro do main eu não consigo enxergar esses atributos aqui. Então, uma coisa é separada da outra, tá? Eu não vou executar em modo debug porque eu já mostrei ali para vocês ali quando eu executei, né? Mas basicamente é isso. O importante aqui desse slide, vocês entenderem, é que quando eu chego nessa função e mudo o escopo para cá, eu não enxergo mais nada que tem no main. Eu só enxergo as variáveis que estão declaradas aqui dentro. E quando eu volto para o meu main, isso aqui já não existe mais, eu só vejo o que está dentro do main. Então aqui umas observações sobre o escopo de variáveis, né? Então o que a gente chama de escopo de uma declaração de um parâmetro ou de uma variável é o local onde ele está declarado, então a função, o método onde ele está declarado. Quando termina o meu método, aquela variável deixa de existir. Que mais? Bom, é isso. Como a gente já viu nos construtores, a gente pode sobrecarregar métodos. O que significa isso? A gente pode ter vários métodos com o mesmo nome, bastando a gente modificar alguns parâmetros, ou o tipo dos parâmetros, ou o tipo de retorno daquele método também. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, né, de sobrecarga de métodos, no qual eu tenho um programa principal, eu chamo a função square, e chamo a função square de novo, só que num deles eu passo um número inteiro, 7, e no outro eu passo um double, 7.5. Então, aqui a gente tem implementado as duas versões desse método, ó. Então, eles são métodos distintos, embora tenham o mesmo nome. O que diferencia um de outro? Um retorna um inteiro e recebe um inteiro, um retorna um double e recebe um double. Essa é a única diferença entre os dois, eles fazem a mesma coisa, os dois elevam esse cara na potência 2, fazem o quadrado dele. Então, como é que o compilador vai saber qual desses caras usar? Dependendo do tipo de informação que eu passei. Então, vocês podem, da mesma forma que a gente faz com construtores, a gente pode fazer também com qualquer método. E pode ter vários métodos distintos com o mesmo nome, bastando a gente alterar uma dessas coisas, ou o que retorna ou o que recebe. Eu só não posso ter, nesse caso aqui, um outro square que recebe um inteiro e que retorna um inteiro também. Aí eu já não posso ter mais. Então, como exercício, eu dei um projeto lá para vocês, de exemplo. Então, já tem um projetinho implementado lá no Moodle, que é um jogo de azar, de dados.
chamado CREPS. A grande tarefa de vocês, aqui tem a regra de como é que funciona o jogo, tá? Dá para ler com calma aqui. É um joguinho de dados, sem estresse nenhum. E eu quero que vocês... A ideia desse exercício é basicamente entender o código. Então, para entender o código, você tem que responder algumas questões aqui. Então, eu quero que vocês expliquem. Pode escrever como comentário do lado do código mesmo, pode ficar mais fácil. O que representam as variáveis estáticas desse código. Então, vocês vão olhar o código lá do CREPS e dar uma olhada para ver o que significa cada uma delas. Aí, enum declarado, então aqui vocês vão ter que pesquisar um pouco o que significa o enum. Então, aqui é uma tarefa de pesquisa mesmo. E responder por que elas são privadas e não públicas. Que ali no exemplo que eu dei agora, as variáveis que eu tinha eram estáticas, eram todas públicas, né? Aqui tentar explicar o programa principal. Se vocês estiverem tendo dificuldades em entender, a gente pode marcar atendimento ou usar aquela aula de dúvidas ali que a gente sempre tem. Aí eu posso dar um auxílio. Empaquei nessa parte do código, não consegui entender o que está sendo feito aqui. Aí a gente troca uma ideia. Tem um método estático chamado roll dice, que é girar o dado. Aí tem que tentar explicar o que ele faz. Pode explicar de um jeito sucinto, ele não precisa entrar em detalhes nessa 3. E explicar o que faz esse método aqui. Aí vocês vão ter que pesquisar um pouco também. E depois, finalmente, fazer uma pequena modificação no jogo. Vocês podem até rodar o jogo quando vocês pegarem o código, ver como é que ele funciona. Eu quero que vocês transformem o jogo de dados desse código num jogo viciado. Então ele vai sempre retornar o mesmo valor na soma, ao invés de retornar aleatoriamente como é feito agora. E é isso, pessoal. Então, esse aqui é o link que ele dá app. Eu já coloquei no Moodle lá esse código, tá, do CREPS. E basicamente é isso. Alguém tem alguma questão? Então, como tarefa, tipo, para enviar, é só enviar o código modificado. Modificado com os comentários do lado. Com os comentários. Tá, entendi. Bom, se alguém tiver alguma dúvida ainda dos exercícios que tem que entregar quinta, pode ficar aqui na sala, de qualquer coisa o resto está liberado. Beleza, Sor. Até mais. Valeu. Obrigada, sorte. Valeu. Tchau, professor. Obrigada. Tchau. Ô, Sor, Oi, diga. assim, ó, vou tentar te explicar o que tá acontecendo. Certo. Eu fiz todos eles na mesma pasta, tá? Uhum. Só que assim, eu não consigo testar cada um, porque tá dando erro em alguns. E aí, quando eu tento testar um, fica dando erro. Eu tô tentando separar por pastas, só que daí eles não estão abrindo. Faz assim, ó, projeta para mim. Eu entendi tua questão. É que assim, em qualquer projeto de Java, se ele encontra algum erro em alguma classe, ele já não executa. Mas assim, ó, vamos dar uma olhada. Projeta para mim só a tua tela. Que aí que eu tô pelo celular, Sor. Ah, tá. Tu mandou o código, não? Não te mandei. Os primeiros, não sei se tu chegou a abrir, mas eles também estão dando erro, sabe? Eu não sei o porquê, mas tá dando assim, erro. Ó, o que acontece? Deixa eu fazer um exemplo aqui qualquer. Deixa eu ver. Tipo, eu tentei fazer e eu tentei realmente resolver os erros, sabe? Só que continuava dando. Deixa eu achar aqui os teus... E que nem eu fiz aquele exercício da data, sabe? Uhum. Só que tem aquele invoice que tá dando erro em algumas coisas que eu ainda não consegui resolver. Sim. E aí eu acabo não conseguindo testar aquele porque esse aqui não tá certo, sabe? O que dá para tu fazer, né, quando acontecer isso é comentar aquela classe, né? Vou te mostrar agora como é que faz isso aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ir para tarefa... A 1 tu mandou então, né? A 1, sim, eu mandei todas até agora. Se eu não mandei é dessa semana aqui que eu tô ainda terminando. Tá, beleza. Deixa eu achar aqui então. Deixa eu ver. Não, peraí. Da semana 1. Aí, se caso tu avaliar, eu queria saber se tu desconta muito por ela realmente não estar funcionando, porém estar iniciada, tudo certo. Não, então, aquele feedback que eu dou ali por enquanto, né?
é só um feedback pra vocês verem como é que vocês estão indo, entendeu? Mas por enquanto não valia nota nenhuma, né? Era mais só pra ter uma ideia, assim. Aí eu vou ter que ver agora certinho o que vai valer nota, e quando valer nota, realmente, eu vou ter que descontar alguma coisa, né? Sim, mas, tipo, não desconta por ter alguns errinhos, sabe? Tipo, não tá rodando 100%, desconta, tipo, muito? Não, aí depende mas não, a princípio não. O importante pra mim é a lógica de vocês, né? Tá certo. Tá, peraí, deixa eu abrir aqui o projeto que tu tem aqui. Vou criar um projeto novo. E só, eu baixei. Eu usava o IntelliJ Ultimate, só que daí a cada 30 minutos ele ficava fechando, né? Sim. Aí eu baixei o de comunidade. Esse aí é o melhor, porque aí Isso, ele só não. que assim, eu abri ele e tá dando exatamente erro em tudo. Até no Certo. Java, no Buffer Reader, no System Out Println, tá dando erro em tudo vermelho. Será E que é aí eu porque tô tu com. tinha o. Será que é porque tu tinha o outro instalado antes? Eu não sei, eu tô com medo que talvez eles não esteja. Ele não tá lendo Java. Tipo, eu não É, sei se eu instalei ele certo pra ler o código de Java. Porque uhum, parece que tá dando erro em tudo que é do código, sabe? sim. Então tem que dar uma olhada. Não sei, teria que projetar um dia tu mostrar o teu computador daí pra mim, pra ver como é Tá, que ele tá ali. vejo se eu consigo na próxima. Tá, Daí. tu tá enxergando aqui, né? Por exemplo, pode ter teu código aqui, tá? Sim. Então, por exemplo, vamos dizer que tu quer executar alguma outra coisa e aqui tá com erro, né? E ele não vai deixar. Tu pode fazer assim, ó. Comenta assim, ó. Abre a barra e asterisco barra. Aí eu comentei, é como se isso aqui não existisse. Então, esse programa não vai atrapalhar os outros, esse aqui que tem erro, entendeu? Ah, entendi. Pode fazer isso para continuar conseguir testar as outras e coisa e tal. Tá tudo vermelho, sabe? Porque isso aqui tá tudo errado? Então, vamos ver. Primeiro, isso aqui não tem que colocar aqui, tá? Quando tu for criar uma classe, por enquanto, nunca põe esse menor e maior ali. Só coloca ali o nome da tua classe mesmo, né? Eu não sei porque que ele está separado aqui do ponto Java do outro. Eu acho que provavelmente tu botou alunos, o arquivo era. Porque tem que sempre ser o mesmo nome que tu coloca aqui, né? Do arquivo, tem que ser o nome da tua classe aqui, ó. Então, Tá. se é aluno.java, vai ser aluno também, ó. Tu viu que ele sumiu agora, tá certo agora? Sim. E procura sempre criar nome de classe com letra maiúscula, que nem esse caso aqui, ó. Endereço tá certo, tem que ser endereço mesmo. Então, vamos botar aqui, ó. Opa. Tem que ser endereço. Senão ele acha que é um outro arquivo, ele se perde um pouco, ó. Então, esse nome é igual a esse. Sempre com a primeira letra em maiúsculo, tá? Que mais? Aqui faltou um ponto e vírgula, tem um publi solto aqui. Vamos ver o que mais que tem de problema. Aqui faltou o tipo, ó. Então, o tipo desse objeto é endereço, que é o que tu tinha criado antes lá. E o nome desse atributo é endereço, que é o que está aqui. Então, eu criei um objeto Isso que, na desse. verdade, essa linha ali, o próprio problema tava me relatando pra pôr, sabe? E aí, pra tentar resolver, eu tava, tipo, aceitando o que ele tava me dizendo como problema, né? Tem que cuidar, essas sugestões dele às vezes não são muito boas, assim, depende do. Vamos por partes aqui, então, deixa eu ver. Tá, o endereço aqui tá ok, tá, tudo bem. O aluno aqui, tu acessou a matrícula, mas se tu quer fazer uma comparação, por exemplo, se é menor que 1 e maior que 100, quando tem qualquer comparação, menor, maior, diferente, igual, tem que ser sempre entre duas coisas. Então, desse lado aqui tem que ter de novo o desse.matrícula. Ah, Senão ele não entendi. funciona. Por isso que tava dando erro. Além disso, faltou fechar aqui, ó. Esse cara aqui não estava sendo fechado. E matrícula é string, eu não posso comparar string com número, ó. Então, outro muda para int aqui. Ó, agora sim, agora parou de dar pau. Entendi, tá. Aqui, eu não sei o que tu queria fazer nessa. Provavelmente fazer um método para fazer parecido com aquele meu exemplo, né? Isso, daí queria mudar, tipo, o telefone, sabe? Caso ele trocasse de telefone. Tá. Quer chamar de algum nome aqui, ó, por exemplo, troca
telefone. Aí a gente tem que receber como parâmetro, né, que nem tu fez, só que em Python tem esse esquema de padrão, aqui não tem, de valor quando não é recebido, ó, que tu fez aqui, ó. Em Java eu não posso colocar aquilo aí, eu só vou receber o que vem de fora. E aqui, na realidade, esse mais igual que eu fazia lá era porque era um número, né? Aqui no novo telefone aqui, ó, tu viu que o telefone A tá com string, ó, porque é um número com... Acho que tu pensou em botar parênteses, né? Botar o hífen, coisa e tal. Então, se mudou, a gente só vai receber esse novo número, ó, e deu. E vai ser do tipo string também. Então, agora parou de dar problema ali. Vamos transformar isso aqui para void, porque eu não quero retornar nada. Agora a gente fez um método chamado troca telefone, que se isso aqui vier como verdadeiro, ele vai pegar esse novo telefone e alterar o que tinha antes. Se vier como falso, ele só vai pular disso aqui e não vai fazer nada. Então agora a gente conseguiu criar 2 métodos para o aluno, né? O que ele está surtando aqui? Tá, vamos olhar por partes aqui. Então a gente tem o aluno. Vamos pegar e modificar aqui o nome da classe para aluno. Beleza. Ó, quando quiser mudar realmente, ó, tu pode clicar aqui, botão direito, refatorar, rename. Aí tu bota o novo nome, ele altera até o arquivo. Então o arquivo lá tá aluno.java. Vamos no funcionário aqui para ver. Aqui tinha aquele problema também do menor maior. Funcionário assim. Vamos botar assim. Vamos ver se ele deixa eu nomear o arquivo aqui. Refactor, rename, file. Beleza. Aí vamos botar no mesmo nome que eu chamei ali, funcionário. Ótimo, tá. Aqui vai ser do tipo endereço. Então, sempre que eu tiver um endereço, eu vou declarar do tipo que eu declarei aqui, ó, da classe. E eu nunca boto um nome diferente. O nome diferente vai estar aqui, no atributo da nossa variável. Aqui tem uma chave a mais. No princípio é isso, por enquanto. Reformat codes. Para ele dar uma indentada para nós. O funcionário está ok ali. O endereço também. O aluno, por enquanto, também. E... vamos ver essa biblioteca. Livros. Então aqui vamos renomear o arquivo. Ó, refactor para livros. E vamos mudar dentro para livros também. Show de bola. Tá. Aqui começou lá e terminou lá embaixo, então tem alguma coisa errada aqui, ó. Aqui. Esse é um outro método, né? Então, void altera tipo. Aqui não tem esse valor padrão, que nem no outro. Aqui não tem false. E beleza. Aqui tá... até aqui tudo bem. Isso aqui não tem, até aqui tudo certo. É isso. A gente resolveu esse problema do livros. Ok. Deixa eu ver, o aluno tá certo, o livro está certo. Esse professor 1 aqui não precisa, né? A gente já tem esse professor aqui, ó. Ah, não tem. Beleza, renomear aqui o arquivo da mesma forma. Professor. Aqui também mudar o nome da nossa classe para o mesmo nome do arquivo. Aqui tem que botar o tipo, é do tipo endereço. E não vamos ter duas do mesmo nome. Fechou. Tá. Aqui vamos botar para o nome certo, né? Que agora a gente alterou. Então é aluno. Tem que botar o tipo aqui, professor new professor. Beleza. Aqui a mesma coisa, funcionário. Recebe new funcionário. Aqui, ok. E o nome da classe aqui é programa principal. Então, tu sempre cuida para botar o mesmo nome do arquivo que tu coloca aqui, ó, no nome da classe, tá? Aqui tem uma chave a mais. Aqui tem que criar o endereço. Então, new endereço. E aqui, na hora de escrever, tu só coloca, na realidade, assim, ó, que se tu quer preencher com as informações, primeiro tu preenche, ó. Então, preenche. Aí depois tu quer saber o que tem lá dentro,
Aí eu acesso só. Então aqui tem que só separar, ó. Preencher. Tá entendendo? Sim, tem que separar isso. Isso, é porque tu não pode fazer ao mesmo tempo escrever e atribuir. Então, primeiro a gente atribui o valor, ó, e depois a gente acessa o que tem dentro daquele valor. Só que o número, pelo jeito, é... Ah, tu queria ler aqui, pelo que eu entendi, né? Mas assim, ó, Isso. vamos facilitar a vida aqui por enquanto, que não precisava ler do usuário, né? Então a gente pode botar fixo aqui, tá? Então, sei lá, o endereço é rua blá blá blá, tá? O bairro é, sei lá, centro, e assim vai. Então o número, como é o inteiro, a gente tem que botar aqui. Mas para ler, a gente tem que usar daí o buffer reader ou o scanner. A cidade Farroupilha. Como era esse que era o primeiro exemplo, a gente não precisava fazer ponto cidade. Beleza. E assim vai, ó. Aí, por exemplo, que nem eu te falei lá, tá com problema o resto do código, quero dar uma olhada depois, comento e continuo. Aí ele funciona pelo menos, ele executa. Vamos ver se ele tá. Se bem que ele tá com problema ainda, né? Cadê? Que problemas são esses? Targets. Tá dando uma surtadinha aqui, deixa eu ver. Public class. Tá, até aqui tudo bem. Tá, esse principal 2. Então, que nem eu te falei, não quero testar isso aqui agora. Vou comentar. Posso até botar isso aqui só para ele parar de dar erro. Refatorar, rename, principal. Beleza. Vamos ver onde é que tem problema. O endereço parou de dar problema. Tem uma chaves a mais, provavelmente. A gente pode checar assim, ó. O que terminou aqui, ó. Tem uma a mais. Só ficar em cima ali que tu vê onde é que terminou, o que fecha o que, ó. Então aqui o aluno parou de dar problema. Aqui deve ser o mesmo problema. Isso aí. Livros parou de dar problema. Só o principal. Tá surtando porque ele não é usado nunca. Criar um programa principal aqui. Tá, vamos ver se ele executa assim. Aí tá surtando no principal. Vamos ver se ele deixa ficar assim. Deveria. Eu tava fechando errado aqui, ó. Tu viu que agora eu comentei, ó, e aí ele parou de dar problema. Tá. Vamos executar de novo, agora vai. Daí eu te mando esse projeto atualizado, ó. Olha lá. Bombou. Tu pode até tentar corrigir os demais erros que tinham nesse main aqui. O outro main nem precisa fazer, né? Porque aqui tu já tá testando bastante. E se tu quiser tentar fazer a leitura, aqui que tu tem que ler. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente quer ler o endereço, tá? Então, primeira coisa, antes de qualquer coisa, para eu ler alguma coisa, eu preciso do buffer reader. Vou chamar de br, criei o buffer reader, new put stream reader. Isso aqui é sempre fixo, tá? Essa linha. No início do main, tu pode ir lá e colocar quando quiser ler alguma coisa. Na hora que tu quer ler aquela coisa, tu tem que, primeiro, perguntar para o usuário. Então, que aí tu fez antes, né? Qual o endereço, que é o que tu tinha feito ali. E aí, na hora de atribuir, tu pega o BR lá de cima e dá um readline. Então, como ele pode gerar erro, a gente tem que escrever isso aqui no início do main. Bom, é isso. Aqui eu estou lendo do usuário. Ó. Então, agora, quando a gente executa, em vez de botar rua fixa, a gente vai pedir para o usuário. Ó, ele pediu o endereço. É Rua Pena de Moraes. O resto está fixo. Beleza? Por aqui? Sim, sim. Ajudou? Tá. Ajudou. Assim, ó, vou te mandar teu e-mail, que eu não consigo mandar por aqui, eu acho. Pelo Classroom. Mas qual é teu e-mail? Me manda ali no chat que eu te mando esse projeto aqui por e-mail. Tá, já te mando.